Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu quero conversar um pouco mais aqui com vocês sobre a questão do distributismo e as implicações que Chesterton, junto com Belloc, seu amigo, companheiro de pesquisas na vida intelectual, debates e pubs, pensaram sobre a ideia de, como é que nós aplicamos alguns valores fundamentais da reflexão acerca das virtudes, como entendidas ao longo do tempo, mas sobretudo iluminadas pela ideia de sociedade cristã, certo? Como é que se aplica, como é que se torna isso vida real? Especialmente na esteira daquilo que já pensava, aquilo que propôs o Papa Leão XIII, certo? Na Rerum Novarum. Então, essa encíclica é uma encíclica inovadora, poderíamos dizer isso, tá? E até é um pouco curioso usar essa expressão, porque inovador em latim, ela tem um tom semelhante para nós, que é revolucionário, né? Então, são inovadores. Então, essa ideia de inovar num campo onde o magistério da igreja muitas vezes nunca falou daquela forma, explicitamente, ou pelo menos não com aquela proporção e impacto. Sobre o que em específico? Sobre a Revolução Industrial e as consequências dela. E curiosamente agora o Papa Leão XIV, não XIII, tratou também de um aspecto de revolução nas relações comerciais, nas relações de trabalho e mesmo na produção intelectual e artística, que é agora o surgimento das inteligências artificiais, certo? Estamos no começo desse processo de maneira mais massiva, não é que isso não houvesse em algum grau, mas agora deu um boom de possibilidades e acesso, também uma certa vulgarização das capacidades que se exigiam para lidar com a inteligência artificial. Hoje você tem ali meios facilitados onde você faz, claro, o sujeito que faz umas perguntas bem feitas, faz uma proposta bem feita, coloca ali uma demanda específica de produção para aquela inteligência artificial, consegue resultados melhores que alguém desastrado. Mas, de toda forma, a coisa ficou popularizada. E o Papa Leão XIV agora, olhando para isso, já coloca em analogia com a Revolução Industrial o surgimento das inteligências artificiais, certo? É que eu quase falei no lugar do Papa Leão, Papa Francisco, mas vale a pena relembrar o magistério do Papa Francisco também, que falou paulatinamente sobre essas questões, especialmente de vida e sociedade. E aí nós estamos diante de um mundo que parece que está desproporcionado, e cada vez mais o bom senso parece ser uma matéria um pouco mais rarefeita do que era antigamente em meio às pessoas. Por exemplo, agora nós temos toda uma série de artifícios para as pessoas escaparem da realidade, assim por diante. Bom, essa artificialidade toda, que está no mundo da vida afetiva, está no mundo das relações mesmo comerciais, das relações parentais. Agora, quem é que não viu o surgimento dessas bonecas hiperrealistas aí, que tem trazido à tona certos comportamentos, no mínimo questionáveis por parte de algumas pessoas, Mas isso é claro, ainda tem vários aspectos, cada um tem um comportamento diferente. Mas só para citar, meio nosso quadro, assim, pessoas fugindo da realidade de diversas formas, E essa artificialidade, sem dúvida alguma, a gente consegue refletir ela, ou ver ela refletida também das nossas relações comerciais. Se nós paramos para pensar a grande abstração que existe hoje em dia, no mercado de valores, ou mesmo nas relações entre produção, trabalho e dinheiro, pensamos nessas coisas que acontecem volta e meia, de surgir avaliações por agências privadas ou análogas ou com pouca comprometimento com o Estado e que lançam ali uma opinião sobre um país ou outro e aquela opinião ou aquele parecer vai impactar na economia daquele país, vai fazer a moeda daquele país ficar desvalorizada, já as relações comerciais daquele país vão ser alteradas, já a vida do homem comum vai ser afetado, às vezes itens básicos da nutrição de uma família podem ser inflacionados, ficarem muito mais caros do que comumente, nunca o salário vai acabar acompanhando essas mudanças de preço. Então, essas diversas coisas estão presentes entre nós e é evidente, quando eu falo de ter um sistema financeiro mais abstrato, eu falo também de um sistema financeiro mais vulnerável, certo? E aí a gente olha para essa reflexão do distributismo de Chesterton, nós percebemos algumas coisas que são latentes daquilo que vai ser desenvolvido pela doutrina social da igreja, latentes ou já explícitas,
mas é que depois vai encontrar uma expressão clara do seu lugar, bem claro dentro do que nós chamamos de doutrina social da igreja. Certo? Existe um compêndio dessa doutrina social, para quem não conhece, produzido pela, acredito que é uma Pontifícia Academia, ou Pontifício Conselho, Justiça e Paz, que é um instituto do Vaticano para pensar essas questões de sociedade, economia e tudo mais, à luz da mensagem cristã, da mensagem católica, do evangelho e assim por diante, tá? Mas o que existe no distributismo que a gente faz uma relação evidente, primeiro, de arrancada, com a doutrina social da igreja? Existe esse critério, vamos chamar assim, da subsidiariedade, que é uma das coisas que mais chamam a atenção dentro dessa reflexão, tanto da doutrina social da igreja como de outras propostas que podem ser consideradas coerentes, né, concomitantes, são coerentes com aquilo que o Chesterton, via de regra, falava sobre sociedade, que é a ideia de que nós temos que evitar fazer que instâncias maiores intervenham em instâncias menores, se essas instâncias menores dão conta do recado. O que alguns às vezes questionam diante dessa pergunta ou dessa proposta é o seguinte: será que realmente essas instâncias menores dão conta daquilo que precisam sem a intervenção das instâncias maiores? E nós vamos entrar num outro problema. Quando Chesterton pensava a questão do distributismo, pensava justamente em comunidades menores, subsidiárias, vamos pensar assim, ou seja, o bairro, a cidade, o município, o distrito e assim por diante. Tá? Cada uma como pensando talvez círculos concêntricos, podemos pensar assim, um círculo dentro do outro. Então, se um bairro conseguia dar conta de certas coisas, não havia por que o distrito intervir. Se o distrito conseguia dar conta de certas coisas, não haveria por que a cidade, a municipalidade intervir. E assim por diante, até chegarmos na instância nacional. A instância nacional entraria na jogada apenas depois, né, que todas essas instâncias anteriores não deram conta do recado. É claro que muitos estão pensando assim: Rodrigo, isso também gera um pouco a ideia de estado mínimo, tá? De fato, dentro de uma sociedade dita distributista, a gente pode pensar, e distributismo é como Chesterton pensou essa teoria toda, nós não temos um superestado, isso é bem importante. Nós não temos um superestado intervindo, né, em todas as instâncias da vida das pessoas, certo? Como acontece em vários estados da contemporaneidade. Porém, a pergunta e para falar da ideia de estado mínimo, a pergunta é: o que são essas coisas da qual cada instância tem que dar conta conforme as suas possibilidades antes de pedir a ajuda da instância superior? E aí nós vamos perceber que o foco, o centro do pensamento chestertoniano, ele não está na ideia de que a abstração do PIB, por exemplo, tá? Não, o negócio é economia que gere países ricos ou coisa que o valha, né? A ideia do Chesterton é sobretudo que as pessoas, a ideia dele de um estado, né, de coisas que seja adequado, é que as famílias e as comunidades de famílias possam ter uma condição, uma conjuntura onde elas realmente vivam aquilo que há de melhor para se viver enquanto sociedade e dentro da sociedade como família, tá? Ou seja, a questão não é um país se tornar muito rico ou pujante de maneira, vamos chamar assim, abstrata. Por quê? Porque tem um PIB enorme, então, e esse PIB, e aí vamos falar de um outro conceito que você já deve ter ouvido em vários lugares, com uma renda hiperconcentrada na mão de alguns e um resto, né, o resto um pouquinho ou muito menos em relação àquilo que fica hiperconcentrado, distribuído entre a população que é a grande maioria, a avassaladora maioria, né? Ou seja, qualquer pessoa consegue perceber que isso não é desejável, tá? E mesmo aquelas pessoas que estão no topo dessa escala, elas vão ter também as suas consequências em relação à sociedade onde elas estão inseridas. A questão de seguridade, a questão, né, das próprias estruturas sociais, ou seja, essa pessoa tem muito dinheiro, mas ao mesmo tempo vai ter que pagar muito dinheiro para ter, às vezes, certas coisas que cidadãos com menos poder aquisitivo em outros lugares possuem com muito mais facilidade. Porque, afinal de contas,
Tem certas coisas que eu não tenho como inventar do nada sozinho, por mais grana que eu tenha, tá? Um bom ambiente, né, de convívio social, um bom ambiente escolar e assim por diante, certo? Então qual é a ideia? A ideia fundamental de que todo o olhar de uma comunidade em relação àquilo que tem a ver com a sua produção econômica, com dinheiro, esse tipo de coisa, deveria existir menos por um consumo e ter cada vez mais, né, uma produção de produtos consumíveis cada vez maiores, sendo consumidos em cada vez maior número, e aí eu vou criando meio que novidades que não são novidades. Aí o produto X tem a versão 2.0, 3.0, e você vai olhar, são diferenças que são ínfimas, não justificam às vezes o aumento de preço de uma versão para outra, ou alguém abandonar a versão antiga para ter a nova, porque no fundo trocando são 6 por meia dúzia, e assim por diante, ou então outras estratégias desse tipo para manter as pessoas sempre comprando. Agora me chamou a atenção, alguém me comentava que vai ter uma camiseta da seleção brasileira vermelha, que nunca teve antes, né, o uniforme vermelho. E a gente sabe que existem algumas pessoas que preferem essa cor por questão ideológica, outros não preferem o verde e amarelo também por questões ideológicas, e isso que é a coisa da qual alguns não se dão conta ou preferem não se dar conta, que é o que? O interesse da pessoa que está por trás desse marketing dessa empresa é vender, independente de qual seja a sua vertente ideológica, independente do que você pense, né? A questão central, e não é ser inimigo do consumo, tá, pessoal? Não tem problema nenhum com a cor vermelha também. Eu particularmente gosto bastante dessa cor, apesar, né, de ser de um time, meu time do coração, é um time que usa azul, eu sou gremista, né? Mas eu gosto do vermelho, eu acho uma cor bonita e tudo mais, né? Não a camiseta do Inter, mas o vermelho nas outras roupas por aí. Mas o que interessa nessa história é o seguinte: no fundo, todo cidadão deveria se dar conta que aquelas pessoas que estão empenhadas, sobretudo e prioritariamente, com a questão de lucrarem, né, e ganharem dinheiro e só, tá? Porque de fato não tem como sustentar uma economia que não vise a questão que é própria da economia, que é o fato de gerar uma prosperidade, que não significa acúmulo absurdo de recursos, mas prosperidade de fato, quer dizer, que é essa possibilidade que os sujeitos envolvidos no processo têm de terem liberdade e autonomia para procurarem aquilo que é a forma de vida mais adequada, claro que dentro de certos limites que todos nós já sabemos que sempre vão existir, certo? Então esse é o objetivo, né, de uma economia sã. Mas sempre tem aqueles grupos, e mesmo pessoas dentro desses grupos, que não estão nem aí para nada, e vão lá e vão fazer aquilo que for preciso para lucrar. Necessariamente a ideia de uma camisa nova, numa cor inédita, de uma seleção, não é um caso crasso desse tipo de coisa, certo? É simplesmente uma boa jogada de marketing, na minha opinião, né? Não passa nada. E se, né, as pessoas responsáveis por isso institucionalmente não se importam, então vai haver a camiseta e tudo bem. Mas o que interessa, para mim isso acabou aparecendo como uma espécie de parábola, é isso. Todo cidadão tem que se dar conta de qual é o sistema em que ele está metido. E a ideia do distributismo, em grande parte, era conseguir fazer que as pessoas começassem cada vez mais a caminhar para a ideia de que, sobretudo, o mais importante para alcançar aquele lugar de felicidade, de segurança, de liberdade, que cada homem precisa ter, para ter uma vida com sentido até mesmo. Né? Claro que alguns podem falar, especialmente assim, não, Rodrigo, mas existem pessoas que fazem votos de pobreza, existem pessoas que abrem mão de toda a propriedade. Perfeito, isso é parte de um processo pessoal e é uma proposta, uma forma de vida, né, conhecida dentro do cristianismo e manifestada por Jesus e tudo mais. Só que todo mundo parte de uma condição onde é necessário ter certos recursos para então compor a minha personalidade de maneira adequada e então poder refletir se eu quero então entrar por um caminho de votos de pobreza, por exemplo. Tá? A ideia de Chesterton parece ser essa, que você tendo esse suficiente, tá? Que em grande parte Gustavo Corsão expressou muito bem quando colocou o título da sua biografia intelectual de Chesterton, 3 alqueires e uma vaca. Você tendo o suficiente, sendo seu esse suficiente, sendo seu pedaço de chão, sendo seu animal, sendo o seu meio, né, de produção em algum grau, tá? E isso é importante. Mais uma distinção em relação a qualquer ideia, né, por exemplo, de um estado mínimo, com a ideia de subsidiariedade, que não é isso, tá? Sim, uma comunidade tem um compromisso com os pobres que estão em meio a si, certo? E dar conta das coisas inclui também ajudar as pessoas necessitadas das mais diversas carências dentro dessa comunidade. E sim, se eu no meu bairro não dou conta sozinho, entre eu e os meus vizinhos, de cuidar das nossas pessoas carentes,
Não há problema nenhum, e há mesmo o dever de eu procurar a próxima instância superior a nós, para que essas pessoas possam ser ajudadas, certo? Não ficar encastelados ali, deixando as pessoas passarem trabalho, simplesmente por causa de algum critério mal compreendido, tá? Então essa ideia da subsidiariedade, por um lado, não é isso, por um lado, não é de forma alguma a ideia, né, de Estado mínimo, mas, por outro lado, também, essa ideia da propriedade privada, ao invés de ela pertencer, a última coisa que o distributismo vai pensar é de uma propriedade privada que pertence exclusivamente ao Estado. Porque é justamente isso. O que o distributismo vai perceber é o seguinte: nós temos, e era muito comum as pessoas falarem, né, do mal do socialismo, ou do totalitarismo, né, de esquerda e assim por diante, tá? Principalmente pensando que o pensamento distributista se desenvolve no meio desse processo evolucionário socialista que acontece ao longo do século XX. Então nem isso, tão pouco e muito menos a ideia de que o Estado, né, é a partir do Estado que vai então haver, né, uma captação, né, dos recursos, dos meios de produção, da terra e assim por diante. E a partir do Estado isso vai ser distribuído. Não, não é essa a ideia também. A ideia é colocar os meios dentro de um contexto de liberdade, dentro de um contexto de direito estabelecido, dentro de um contexto de compreensão de que sim, existe propriedade privada, da maneira como Leão XIII apresenta ali. A propriedade é trabalho acumulado, né? O trabalho tem uma dignidade e o trabalho tem um valor. Este valor, bem administrado, né, sim, é honesto, né, que o trabalhador o possa guardar, para que tenha algum nível de previdência para um futuro que sempre é incerto. Ainda confiando na providência divina, eu tenho o meu compromisso pessoal de pensar em como administrar melhor os meus recursos para, acontecendo um imprevisto, eu possa então, né, lidar com eles de maneira mais adequada, certo? Então isso, propriedade como trabalho acumulado e o trabalho como algo que precisa ser valorizado em relação a outras coisas, né, que estão presentes dentro do capitalismo financeiro e assim por diante, tá? O valor do trabalho, que em outras palavras é o valor da pessoa. Quando nós falamos no distributismo e a questão da renda e desses meios mínimos que cada um mais ou menos deveria, né, possuir, nós estamos falando disso também. Nós estamos falando da liberdade da pessoa que tem os seus recursos para, né, investir, administrar e resistir também a tentativas, né, de tirania, de diminuição da liberdade, de atentados contra a justa autonomia, né, do indivíduo, certo? Então é essa a grande ideia. Como isso se efetiva? É evidente que isso vai depender de contexto para contexto. Primeiramente, é algo que se dá, isso é muito importante, por isso que em Chesterton eu jamais posso separar o que ele reflete do ponto de vista, né, da economia ou da sociedade, daquilo que ele reflete como pensador da moral, o pensador da apologética, né, da moralidade cristã, ou pensador filosófico. Está tudo integrado, né, numa mesma cosmovisão. E no caso de Chesterton, eu tenho diante de mim isso. Eu vou ter essa propriedade, vou ter terra, vou ter alguma coisa, vou ter para ter autonomia, e a partir disso então poder agir de fato como um homem livre em meio à sociedade, inclusive me preocupando com um outro elemento, né, muito complicado, eu acredito, especialmente no Brasil, que é a ideia de que a política não é simplesmente uma coisa que eu encomendo para alguém que eu elegi, até mesmo de maneira distraída ou com critérios muito questionáveis, tá? E a partir de agora é isso, posso tocar minha vidinha como se nada estivesse acontecendo, essa pessoa toma decisões por mim, ela não é o meu representante, ela é um plenipotenciário praticamente, né? Porque eu não ligo, eu não cobro, eu não peço, eu não pergunto, não sei o que a pessoa está fazendo, no que ela está votando, no que ela não está votando. Eu perguntaria quem é que é a pessoa que está hoje em dia acompanhando o que o meu candidato, né, a vereador ou a deputado, né, seja no âmbito estadual ou federal, o que essa pessoa está apoiando, em que pautas ela está votando. Acredito que tem gente que faz isso, mas ao mesmo tempo acredito que a maioria não faz, certo? Então essa passividade, né, diante dos destinos da comunidade, ela precisa ser erradicada, né, por pessoas que se comprometam, né, em tomar para si esse problema, né, da comunidade, da sociedade, para além, né, dos seus muros, dos seus portões. E isso é possível quando um homem tem um certo nível de liberdade, né, e um certo nível de articulação que é possibilitado por esse mínimo, né, necessário
para a pessoa se locomover e não depender. Não depender do quê? Porque esse que é o negócio, pessoal. Aí se nós pararmos para olhar qual é que é uma das críticas próprias, né, da visão distributista, é o quanto nós estamos gradativamente hoje, mais do que nunca, com a nossa economia completamente na mão, né, de pessoas que nós absolutamente não conhecemos. E isso não significa nem que está na mão dos políticos ou de algo assim, né? Nós vamos olhar mesmo os operadores desse mundo financeiro, ou mesmo aqueles que têm consigo, né, a grande fatia do bolo da riqueza do mundo, certo? São pessoas que são absolutamente desconhecidas de nós, acerca das suas intencionalidades, e mesmo que fosse, nós poderíamos fazer muito pouco dentro desse sistema para realmente, né, prevenir a nossa vida, o nosso negócio e assim por diante, né, da ação e da atuação dos grupos ao qual essas pessoas pertencem, tá? Então, qual é a ideia do distributismo também nesse sentido? Não é só uma distribuição de renda, não é só uma distribuição de terra, não é só uma distribuição... entra a reforma agrária dentro disso? Pode ser que sim, depende do contexto em que nós estamos falando, depende de um monte de coisa. Reforma agrária é o tipo de palavra que a gente fala e todo mundo fica, né, mexe com os humores de todo mundo. Então, eu diria menos para a gente ficar focando nesse momento da nossa reflexão. Depois a gente pode falar mais sobre a questão do distributismo, certo? Sobre questões mais concretas. Então é reforma agrária, então é a social-democracia, então é medidas afirmativas, então é o Bolsa alguma coisa, né? Vamos pensar nisso. Acho que esse não é o momento, né, próprio de pensar nesse tipo de situação, mas compreendendo muito bem que o distributismo tem a ver com a ideia de que o indivíduo, quando de posse de certas coisas fundamentais para manter a sua liberdade, o seu bem-estar, o sustento da sua família, ele é mais capaz, então, de intervir em meio à sociedade e tomar a peito o seu dever como cidadão, que não é simplesmente 4 anos votar, né, em alguns candidatos lá e acabou a história. É muito maior. E é essa alienação, por um lado, das camadas populares, e a falta de um projeto de desenvolvimento ou de auxílio, né, de fomento, né, das camadas mais elevadas, acabam deixando, então, toda uma comunidade à mercê, aí sim, de pessoas que, tendo os recursos financeiros, tendo os recursos necessários, vão acabar, né, dominando, né, todas as sociedades, os povos, assim por diante, levando para o lado que quiserem. Eu acredito que aqui ninguém vai considerar o que eu estou dizendo uma teoria da conspiração. Não estou dando nomes nem nada. É simplesmente perceber o que acaba acontecendo, né? Realmente o dinheiro, né? E mais do que o dinheiro, possibilidades de articulação, né? Que o fato de ter muitos recursos dá, acabam tornando certas pessoas mais próximas daqueles que decidem do que outras. Tá? Isso a gente percebe muito claramente, né? Mas a ideia era, sobretudo, quando o Chesterton refletia essas matérias, como aplicar de maneira concreta, certo? Entre outras coisas, aquilo que o Papa Leão XIII falou na Rerum Novarum, né? Ajudando as pessoas a entenderem seu papel, ajudando a entender, né, que aqueles que deveriam ajudar cada um a ter uma certa porção de autonomia, combatendo certas coisas que são ciladas, como por exemplo a questão do mero consumismo. Rodrigo, teria mais consumo? Será que teria mais crédito? Será que as coisas... Olha, gente, muito provavelmente nós teríamos uma festa com relação a algumas possibilidades ou produtos financeiros, né, menor, mais moderado do que existe hoje em dia, por exemplo, tá? Mas o fato é o seguinte, isso traria naturalmente uma vida, né, mais sóbria por um lado e uma vida mais responsável por outro. E parece que hoje certas demandas de consumo demonstram que responsabilidade, né, e moderação são dois tópicos que estão começando a ficar longe, né, da vida de consumo, né, da maioria das pessoas, e isso só tem fortalecido justamente aqueles que aparentemente não têm nenhum compromisso, né, com o desenvolvimento daquelas pessoas que têm menos, ou então que têm algo e poderiam ter mais, mas que em vista, né, de certas situações não conseguem, né, prosperar e crescer. Tá? O distributismo é uma matéria ampla. A gente vai nos encontrar para falar disso em mais algum outro momento, mas por enquanto já recomendamos a leitura, especialmente, tá, dos artigos que Chesterton apresenta no livro O Essencial de Chesterton. Tá? Então quem quer pegar e dar uma olhada, né, nesses assuntos dos mais diversos que Chesterton fala no campo da economia, no campo da sociedade, ali vocês têm uma fonte preciosa. E tem mais uma coisa que eu achei interessante.
a relação disso com a questão da família e da geração da vida. E aí vocês têm, né, o livro sobre eugenia de Chesterton, que também está à disposição na nossa livraria, tá? Inclusive acredito que por enquanto agora nós estamos com algumas condições de promoção e assim por diante, então não deixem de conferir, certo? E aí a gente vai conversando um pouco mais sobre o tema do distributismo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.